Oiê, gente! Aqui é a Duda Silva. Eu tô muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo. E hoje eu vou trazer um passo a passo, tá? Pra vocês de uma unha lilás com glitter flocado, né? Que é aquele glitterzinho em pozinho, tá? Não é aquele que vem no esmalte, tá bom? Eu fiz uma unha lilás nos pés, com uma decoração de francesinha no vídeo anterior. E quis trazer um videozinho de uma decoração com lilás nas mãos, tá? Vou ficar combinandinho aqui com a mão e com os pés. Então, quis trazer um vídeo separado para vocês, tá? Logo no comecinho do vídeo, deixa eu apresentar os materiais que eu vou utilizar, tá? Os esmaltes que eu vou utilizar são esses daqui, tá? É o Carícia, que é um esmalte perolado da Impala, e o Zaz, que é um esmalte lilás cremoso, tá bom? Base e extra brilho é a de sempre, tá, gente? É essa base aqui que eu tenho usado. E o extra brilho, esse daqui, tá bom? O glitter, ele vem num pacotinho, mas eu coloquei nessa caixinha. É um glitter em floquinhos, ó. São floquinhos de glitter, tá? E eu vou utilizar esse daqui prata para fazer a decoração. Também vou utilizar um cotonete para botar o glitter, tá bom? Então, a decoração vai ser feita dessa forma aqui, ó. Vai ficar com essas unhas aqui. Vou passar o lilazinho, tá? O perolado lilás. Vou passar o lilazinho por cima e depois eu venho com o cotonete colocando o glitter aqui, tá bom? Tô explicando agora porque eu vou começar a falar e aí eu não falo mais sobre a unha, tá? Eu vou começar a falar sobre o assunto aqui que a gente vai desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Essa unha aqui eu vou fazer ela completa. Eu já lixei, tá? Nesse formato. Minhas unhas quebraram todas. Elas não estão muito bonitas. Mas aí eu cortei e lixei nesse formato aqui. Que quando for tirar a foto, fica uma foto mais bonita. Parece que a unha tá um pouco maior, tá bom? Então, vamos começar essa unha. Já vou começar amolecendo. E o assunto que eu vou trazer hoje, na verdade, é um assunto para reflexão, tá? Nós falamos muito sobre conversar com a cliente, né? Desenvolver um assunto, criar ali uma parceria. E isso é muito bom para você aproximar a sua cliente, né? Por exemplo, você começou a trabalhar, né? Você é iniciante. Você conversar com a sua cliente, se ela gostar de conversar, né? Também tem isso. Mas você conversar com a sua cliente, fazer uma troca ali, contar um pouco sobre a sua vida, ela contar um pouco sobre a vida dela. É uma troca saudável. Mas eu passei por uma situação, quando eu trabalhava no salão de beleza, que me fez ter um pouquinho mais de cautela em falar sobre a minha vida pessoal, falar muito sobre mim, sabe? Eu passei por uma situação com uma cliente que foi bem difícil, bem chata, assim, uma situação bem chata. E eu permiti aquilo por não ter essa experiência. Então, eu quero passar essas informações aqui, o que aconteceu para vocês, porque você que está iniciando, ou você que já tem algumas clientes, para você ter esse filtro, sabe? Então, vamos lá. Eu trabalhei no salão, gente, por muito tempo. Tô amolecendo aqui, deixa a cutícula amolecer, por isso que eu tô paradinha. Eu trabalhei no salão por muito tempo, por 6 anos. E mais ou menos com 4, 5 anos do salão, apareceu uma cliente para fazer as unhas, como aparecia toda semana. E ela ficou com o horário fixo ali. E quando ela ia fazer as unhas, ela gostava muito de conversar. E eu também gostava muito de conversar. Na época eu tinha o quê, gente? Eu tinha uns 22 anos, por aí. E a gente conversava muito, conversava sobre a vida, conversava sobre novela, eu assistia na época muita novela, né? A gente conversava muito sobre as coisas, enfim, conversava bastante, era uma cliente bem faladeira. E automaticamente ela tinha uma forma de conversar que meio que manipulava para você contar um pouco sobre a sua vida, sabe? E eu não notava aquilo e eu não via maldade naquilo, né? E ela conversava e perguntava, por exemplo, vou usar um exemplo aqui bobo, né? Mas era era a forma que ela conversava, né? Era uma manipulação ali para criar um cronograma da minha vida. Ela conversava e falava da novela, que nananã e tal. Aí ela perguntava, por exemplo, assim, a gente estava falando sobre a novela, falando sobre o cachorrinho,
da atriz tal. Ah, você tem cachorro? Aí eu falava, ah, eu tenho um cachorrinho, o meu cachorrinho tem tantos anos, tal, 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 tal. Sabe, assim, de uma forma sutil, ela ia tirando informações, sabe? E chegou um determinado momento que eu comecei a perceber esse tipo de manipulação para saber sobre a minha vida. Porque todos os dias que ela ia fazer as unhas, ela vinha com uns assuntos bem aleatórios, como se fosse para chegar na pergunta que ela queria me fazer. E eu comecei a notar aquilo, né? E eu, inexperiente na época, eu parei de responder a verdade. Eu comecei a mentir sobre a minha vida. Mentir, não mentir assim, ah, eu sou isso, eu faço aquilo, não. Mas eu comecei a mentir, por exemplo, se nesse dia ela perguntasse assim, ah, você tem um cachorro? Mesmo eu tendo, eu ia falar, não, não tenho não, não gosto de animais não, sabe? Coisas assim. Eu comecei a mentir porque eu sentia, mas eu não sabia onde ela queria chegar. E aí passou o tempo e ela percebeu que eu tava ali, né, me esquivando para contar sobre as coisas da minha vida. E aí ela passou a contar sobre as dela. E ela me contou umas coisas meio esquisitas, como o fato dela ela tinha 2 filhos. E ela dizia assim: "Ah, eu sempre quis ter uma filha. Sabia que eu fiz um quarto para minha filha?" E aí eu comecei a achar aquilo bem esquisito, sabe? Porque como é que, por exemplo, assim, eu tenho 2 filhas, aí vamos dizer que o meu sonho era ter um menininho. E aí eu vou montar um quarto para uma criança que não veio, que não tive, sabe? Nem existiu, sabe? Foi só uma vontade. E ela falava que tinha bonecas para essa filha, que tinha umas coisas. Eu comecei a achar aquilo muito esquisito. E eu comecei a fazer o atendimento dela sempre muito me esquivando, né? Sempre muito. Eu comecei a prestar mais atenção no que eu dizia, entendeu? E não contar muito sobre a minha vida. Mas nessa altura ela já tinha criado ali um cronograma, porque até eu perceber, eu contei muita coisa no automático, né? Eu contei onde eu morava, eu contei como era a minha casa, eu contei que eu era casada, eu contei onde meu esposo trabalhava, eu contei diversas coisas. E aí, passou o tempo e eu comecei a me esquivar, né? Parei de contar sobre a minha vida, parei de dar, né, informações para ela, porque eu já comecei a achar aquilo dali um pouco fora do normal, né? A pessoa ter ali um quarto para um filho, para uma filha, que nunca nem existiu, era só uma vontade, né? E eu ainda, nesse dia que ela me contou isso, eu falei assim, mas você perdeu uma criança, né? Perdeu uma filha? Ela falou, não, eu tinha vontade de ter, então eu pedi pro meu esposo montar um quarto, comprei boneca, comprei tudo, mas todas as minhas gravidez foram menina e depois eu não pude mais ter filho. E eu fiquei assim, gente, mas que quarto de menina é esse que a menina não existiu, sabe? Sabe, eu comecei a achar esquisito, enfim. E aí, nessa altura, como eu disse, eu já tinha contado muito sobre a minha vida até eu perceber que ela estava meio que investigando, né? E aí eu tinha contado onde meu esposo trabalhava, sabe? Que meu esposo trabalhava próximo, né, do salão que eu trabalhava. E aí ela também morava ali próximo, né? As pessoas que faziam as unhas naquele salão, elas normalmente moravam perto dali, né? E aí passou o tempo, eu engravidei da minha filha, né? Mas lembra, eu já notei que ela era meio esquisita. Então eu não, em nenhum momento eu cheguei para ela assim e falei que eu tava grávida nem nada. Para você ter uma ideia, eu contei para as minhas clientes, como eu não fiz muita barriga, né? Eu contei para as minhas clientes que eu tava grávida, eu acho que eu já tava com 5 meses, né? Eu já tava indo pro 6º mês. E aí eu não contei nada para ela, mas o meu esposo tinha muita amizade com taxistas, né, que ficavam ali na rua, né? E ele tinha contado para os taxistas, ele era muito amigo dos, até hoje, né? Meu ex-esposo, né, o pai das minhas filhas. Ele tinha uma amizade muito legal com aquele pessoal ali, ele sempre foi muito carismático. E ele tinha contado que ia ser pai, né? Contado para os rapazes, era um sonho dele, né? A nossa primeira filha, e ele ia ser pai, e ele tinha contado para os rapazes ali do táxi. E eu não sei
o que que aconteceu? Não sei se ela perguntou, não sei se ela já andava falando sobre mim com esses taxistas, com essas pessoas, mas só sei que eu acho que ela descobriu antes de todo mundo, antes de eu contar para todo mundo, que eu estava grávida. E aí, a partir do momento que ela descobriu, ela passou a todos os atendimentos só falar sobre bebê. Sobre bebê, sobre gravidez, sobre meu futuro, sobre ter um filho, mas ela não falava de forma positiva, ela falava de forma negativa, sabe? Ela falava assim: "Ah, você que é inteligente, você não teve filho agora, você que tá certo, vai ter filho pra quê agora, estragar sua vida? Você nem sabe se esse casamento vai dar certo. Você trabalha no emprego que você não ganha muito, você não, sabe, desse jeito, gente, desse jeito." E eu sempre rebatendo, né? Claro, com todo respeito, mas aquilo começou a me sufocar, a me incomodar. E chegou um momento que eu respondi ela, falei: "Olha, eu não gosto da invasão que você faz na minha vida, minha função aqui é fazer suas unhas, tá? Eu não tô te dando abertura para saber da minha vida pessoal ou para você investigar a minha vida pessoal, eu não entendo porque essa pressão em cima de mim, sabe? Que eu tenho que contar a minha vida. Minha função aqui é te entregar boas unhas, te tratar com respeito, sabe? Com profissionalismo. E eu não entendo por que que você fica investigando minha vida." E ela falou: "Não, não tô investigando sua vida, não quero saber da sua vida, é o que você me permitiu saber, você que me contou." Eu falei: "Mas eu não tô gostando. Você vem aqui, você fala o que quer falar do jeito que quer, eu não tô gostando. Tá me soando desrespeitoso, eu não tô achando legal, né?" Isso, eu já estava grávida e eu não tinha falado para nenhuma cliente, nem mesmo para ela. Mas ela, acredito eu, que tinha descoberto pelos taxistas, né? Porque meu esposo, eu também nunca ia imaginar, né? E eu acho que nem os taxistas, eu acho que era uma coisa meio sutil, porque como ela tinha uma forma manipuladora de perguntar as coisas para as pessoas, eu acredito que ela tenha perguntado como quem não quer nada. E, nossa, e aquela menininha e tal. E aí ele automaticamente falou: "Ela tá grávida, eles vão ter um filhinho, o primeiro filhinho dele", sabe? Tipo isso, sabe? Eu não enxergo assim um taxista fofocando pra ela, sabe? Assim: "Ah, sabe o que ele me contou?" Não. Eu não imagino isso, mas eu imagino que ela tenha manipulado ali pra saber sobre a minha vida. E aí, passou o tempo, eu continuei fazendo a unha dela, ela parou a frequência, tá? Ela diminuiu a frequência que ela ia no salão. Ela ia toda semana, passou aí tipo de 20 dias, sabe? Uma vez por mês, diminuiu muito a frequência. E aí depois a barriga cresceu e as pessoas sabiam que eu tava grávida, né? Todo mundo ficou sabendo e tal. E ela também. Aí teve um determinado dia que ela chegou lá no salão e ela me tratou assim super, super mal, sabe? Sabe quando a pessoa chega assim, mal-humorada, com raiva, sabe? Eu falei: "Gente, desde o começo eu achava esquisito, né? Mas enfim, atendi ela, fiz o meu trabalho e eu falei com a responsável pelo salão. Falei: "Olha, eu não vou mais atender." E era só eu de manicure que tinha, gente. Nessa época não tinha outra manicure. Eu trabalhei com muitas pessoas lá, mas tinha uns períodos do ano que eles tiravam as manicures freelance e ficava só eu, né? Que o movimento caía, então deixava uma manicure só. E eu falei com ela: "Não quero mais atender." Aí expliquei pra ela tudo certinho. Ela falou: "Ah, mas será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que você, por conta da gravidez, né, os hormônios, você tá, né, com medo?" A gente entende e tal, mas eu falei: "Olha, eu não quero mais atender, eu não me sinto bem, ela me sufoca e eu não quero mais atender." E aí o salão passou a dizer que não tinha mais horário para me atender, né? E aí, beleza. Aí ela também já não estava muito lá com a minha cara, tinha ficado meio assim pelo que eu tinha dito, né? E eu parei de atender ela, ela parou de fazer as unhas lá. E teve uma vez também que ela chegou lá e falou que estava fazendo unha em uma manicure maravilhosa, que era muito boa, tipo, pra mim ouvir, né? E eu nem liguei, né? Eu queria mesmo era me afastar dela. Passou o tempo. E aí nós. E aí eu passou o tempo e ela, sem falar comigo, ia frequentava o salão, fazia cabelo, fazia depilação, fazia outros serviços.
mas em nenhum momento ali fazia a unha mais. Aí chegou o dia do meu chá de bebê, não comuniquei a ela, porque eu comuniquei às minhas clientes, tá? Não comuniquei às clientes da cabeleireira, da esteticista ou de outras pessoas, eu comuniquei às pessoas que frequentavam, né, a minha agenda para o chá de bebê. Fiz uma confraternização, comprei champanhe, comprei um monte de coisa, né, aquelas coisinhas, e recebi fraldas, mimos, carinho, né, fotos. Foi bem legal. E aí ela apareceu no chá de bebê com um presente que eu até hoje não sei o que que é, porque quando ela apareceu eu falei que eu não queria. E ela falou por quê? E eu falei, eu não quero o seu presente. Eu não quero nada que venha de você. E ela falou, ah, por quê? Eu falei, não gosto. Eu não quero nada que venha de você. Você não tá falando comigo, você ficou chateada, você ficou entrando na minha vida, você investiga a minha vida e agora você aparece com um presente, eu não quero. Isso, claro, gente, eu chamei ela num cantinho, tá? E conversei isso com ela, tá? Não foi na frente dos outros, sabe? Pra humilhar ou fazer escândalo no salão. Eu chamei lá pro lado de fora, sabe? E conversei com ela, falei, eu não quero presente seu, eu não entendo qual é a sua intenção comigo, tá? O que que você pretende. Eu acho que essa troca tá um pouco desregulada, então eu não aceito presente. Procure uma mãezinha, né, que esteja precisando e deu esse presente, tá? Ah, você tá dizendo que não precisa? Que não, não estou dizendo que eu não preciso, estou dizendo que eu não quero. Eu de verdade não quero receber o seu presente. E aí, nossa senhora, né? Saiu com um bico imenso, com raiva de mim, porque receber ou não é difícil, né, gente? E aí saiu. A dona do salão não entendeu muito bem, falou comigo que isso era por conta dos hormônios da gravidez, que eu tava me sentindo, né? Era assim mesmo. Ah, você. Ela tinha uma filha, né? Tinha tido uma filha há pouco tempo. Falou, ah, é sempre assim, é grávida, fica assim mesmo e tal, tal, tal. Eu falei, não, não é a gravidez. Eu tô sentindo algo esquisito, não é normal, sabe? Enfim, não recebi o presente dela, não soube mais da mulher e o tempo passou. Antes da minha filha nascer, tinha uma manicure que trabalhava no salão, que trabalhou lá, né, no começo do salão, que o salão já tinha alguns anos, então ela trabalhou lá um tempo. Ela fez um curso de enfermeira e ela trabalhava numa clínica. Lembra que em alguns vídeos eu disse para vocês que próximo do salão que eu trabalhava tinha uma clínica, né? Uma clínica de radioterapia. E também tinha um hospital. Então, essa cliente, ela fez o curso e ela trabalhava nessa clínica. Mas ela frequentava o salão, tanto para conversar, né, com os antigos amigos de trabalho, quanto para fazer o próprio cabelo dela. Ela fazia o cabelo lá também. Ela gostava muito do serviço da cabeleireira. E uma dessas vezes ela lá, chegou essa mulher para fazer o cabelo também com a cabeleireira. Gente, a mulher, mas ela humilhou a menina. Ela disse que ela pagou o berço do filho dela, ela disse que ela pagou, não sei, um monte de coisa assim, enxoval, ajudou e tal. Você falou que estava passando necessidade, você falou que precisava. Ela esculachou a menina e falou que ela não mandou nenhuma foto do garoto depois que o garoto nasceu. E ela falou que ela devia, você devia para mim, como se devesse assim, ter corresponder aquilo que ela ajudou, sabe? E o presente que ela deu, as coisas que ela doou para aquela mulher. E a mulher ficou calada e ela falava muito, ela falava, você é ingrata, você é ruim, sabe? No meio de todo mundo ali, uma humilhação mesmo. E eu fiquei pensando, gente, será que essa mulher estava tentando fazer o mesmo comigo? Sabe? Talvez por isso que ela estava me manipulando ali, por isso que ela queria saber sobre a minha vida. De fato, eu era uma pessoa que tinha uma vida bem humilde, né? Assim, não humilde, miserável, mas eu era uma pessoa assalariada, trabalhava em um salão, recebia um salário, eu estava construindo a minha casa, eu pagava aluguel nessa época. Não pagava aluguel mais, porque eu já tinha minha filha, então eu já tinha minha casa própria. Mas assim, eu era uma pessoa humilde, eu era uma pessoa que não era da mesma condição financeira que ela. E eu não entendia por que ela tinha tanto interesse em saber da minha vida. E aí, depois que isso aconteceu, é que eu fui entender. E aí eu até conversei, né, com a responsável pelo salão, falei, viu só, olha o que aconteceu com fulana, né, não vou falar o nome.
Ela veio aqui, ela humilhou fulano, ela falou, Duda, não entendi nada. Ela começou a falar um monte de coisa com a menina, jogando na cara berço, mamadeira que comprou pro filho dela. E o filho da mulher já tinha 9 anos de idade. E eu falei com ela, viu só por que que eu não quis aceitar o presente? Viu só por que que eu quis parar de atender? Ela, Duda, realmente ela é descontrolada. Eu falei, gente, eu já tinha notado isso quando ela começou a querer saber demais da minha vida, investigar sobre a minha vida, sabe? E ainda falar de forma negativa as coisas que ela descobria pelos outros, sabe? Como se fosse uma forma de me alfinetar, sabe? E aí pensei que tinha acabado por aí. E aí, como eu falei, eu trabalhava próximo da minha casa. Esse salão era próximo da minha casa. E aí, certo dia, peraí, gente, deixa eu abrir aqui o potinho. Certo dia, minha filha nasceu, passou e tudo. Aí a dona, os responsáveis pelo salão, depois que a minha filha nasceu, elas entravam em contato comigo para saber como é que estavam as meninas, né? Nós criamos uma pequena amizade, assim. Eu acho que não durou muito tempo também não, porque depois eu cortei a amizade. Mas assim, elas me mandavam mensagem, perguntavam como é que estava a minha filha, como é que eu estava, né? Como é que estava sendo os primeiros dias do neném e tudo, para saber informação e tal. E aí, determinado dia, elas me entraram em contato comigo, perguntaram se estava tudo bem. A minha filha deveria ter o quê, assim? Um mesinho e meio, sabe? Bem recente mesmo. Eu tinha acabado de viver o resguardo ali. E aí ela falou assim, Duda, a cliente tal falou que foi aí, né, na comunidade. Ela subiu para te procurar. Falou que perguntou para várias pessoas onde você morava, mas as pessoas não estavam conseguindo identificar. Ela não tinha mais foto sua, né, no WhatsApp nem nada para mostrar. E, gente, nesse dia aí eu fiquei bem apavorada. Eu fiquei com muita raiva. Falei, o que que essa mulher quer comigo? Correndo atrás de mim, eu de resguardo praticamente, né? Minha filha tinha 1 mês e pouco. O que que essa mulher quer atrás de mim, gente? Tá me procurando dentro de uma comunidade. E eu falei, não, da próxima vez que ela falar que ela quer vir, quer me procurar, você me avisa que eu que vou aí atrás dela saber o que que ela quer comigo. O que que eu tô devendo a essa mulher? O que que essa mulher tem que me encontrar? Então, assim, gente, aí depois disso, graças a Deus, eu também não mantive mais contato com o pessoal desse salão, né? Mas, assim, qual o resumo da ópera, né? Que eu tô finalizando a unha aqui já. O resumo da ópera, gente. Muitas vezes a gente fala, né, que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Como se todos os clientes fossem virar best friend forever, fossem pessoas confiáveis. Gente, às vezes a pessoa só serve para ser cliente, tá? E vocês têm que ter um filtro da sua vida pessoal, sabe? Você não tem que contar como é que foi seu dia, sua noite, como é que é a sua vida amorosa, como é que é com os seus filhos, onde seus filhos estudam, o que que você faz, qual o seu hobby, qual igreja você frequenta. Quando você dá muita informação, como foi o que eu fiz, né? Dá abertura para a pessoa entrar na sua vida e tentar manipular de alguma forma. Tem pessoas ruins no mundo, tem pessoas malucas também. Então, assim, tome cuidado com isso, porque quando a gente fala assim, um cliente vira amigo, gente, é certo que vai virar. Eu tenho muitas clientes que viraram amigas mesmo, sabe? Assim, clientes que me acompanham desde quando eu tinha 17 anos, sabe? 17, 18 anos, eu tô com 31 agora. E elas viram todo o processo da minha vida, quando eu conheci o pai das minhas filhas, quando eu me casei, né, praticamente, que nós fomos morar junto, e depois quando eu engravidei da primeira filha, depois quando eu engravidei da segunda, os processos da minha vida, automaticamente o tempo vai criando essa intimidade, sabe? Mas não foi tudo de uma vez só. Não é toda cliente que eu tenho a mesma intimidade que eu tenho com essas clientes, sabe? E é justamente isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Eu passei por um problema que poderia ter se tornado muito maior, porque nitidamente você percebia que essa mulher não batia muito legal, não era uma pessoa muito bem mentalmente. E ela poderia me causar problemas. Eu sei lá o que que ela queria comigo, eu sei lá o que que ela pretendia comigo, sabe? Então, tome muito cuidado, gente. Tome muito cuidado. Não exponha muito sua vida. Não tente mostrar. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre pessoas conectam com pessoas.
Então você tem que ser o mais humano possível para que o outro conecte com você. Sim, mas não passa o relatório da tua vida, não precisa, sabe? Passa o que você acha que é necessário passar, sabe? Para você não correr esses riscos. Porque, não sei, gente, tem pessoa ruim no mundo, tá? Tem pessoa muito ruim no mundo. Eu não sei qual era o propósito dela comigo. Eu acredito que não era nada demais, não. Ela que era meio descontrolada, descompensada, meio maluca. Cada um tem seus problemas, né? Mas eu vivi essa situação e resolvi trazer esse vídeo aqui porque são coisas assim, são bastidores, parece bobagem, mas pode acontecer com vocês. E às vezes a gente tá tão focada ali em talvez fidelizar a cliente que a gente acaba falando demais, a gente acaba tentando impressionar, a gente acaba tentando contar muito sobre a nossa vida. E é perigoso, gente. É perigoso porque você não sabe qual é o propósito do outro, o que tem por trás, sabe? Aceitar também qualquer coisa que dão, sabe? Eu sempre tive um preconceito com isso, assim, de receber, por exemplo, já recebi muito, bolinho, coxinha, sabe? Muita coisinha assim de comer, sabe? Mas eu nunca comia de clientes desconhecidos, sabe? Cliente que foi uma vez, duas vezes, que eu não sabia muito bem quem era, e eu trouxe pra você. Obrigada, daqui a pouco eu como, eu jogava fora. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, gente. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Mas assim, isso me priva de muita coisa, né? E o que eu quero falar com vocês é justamente isso, porque o mundo tá aí, gente. A gente sabe a maldade que existe no mundo. Eu tenho duas filhas, né? E minhas filhas, elas não estão 24 horas por dia comigo, né? Elas têm escolinha, né? Às vezes é a vovó que busca, às vezes é o papai que busca. Então, eu tenho medo, sabe? Eu não vou passar paradeiro da minha vida para ninguém. Então, vocês que têm filhos, ou você até que não tem filhos, né? Cuide ali da sua individualidade, da sua privacidade, sabe? Tem coisas que a cliente não precisa saber, tem coisas que não é necessário para que você, né, fidelize aquela cliente. E se você vê que as coisas estão passando um pouco dos limites, né? Se a cliente está passando um pouco dos limites, gente, dá um basta, tá? Dá um basta. É muito melhor você talvez perder aquela cliente ali e ter paz do que você ficar com aquela cliente ali e ter problemas, né? Como o que aconteceu com a moça, né, que virou enfermeira. Ela continuou sendo, né, manicure dela na época, né, até ela virar enfermeira e permitiu que ela ajudasse o filho dela, que ela fizesse tudo, mas aí passou por uma humilhação terrível depois de um tempo, sabe? Então ela pensou que estava sendo ajudada quando ela estava sendo, né, enfim, por uma pessoa que não estava fazendo aquilo de coração. Então, tome muito cuidado, gente. Tomem bastante cuidado, tá bom? Porque poderia ter sido alguma coisa bem pior comigo, né? Ela poderia ser uma pessoa, enfim, perigosa, ou sei lá. Mas enfim, até hoje eu não sei o que ela veio procurar, né? Quando estava de resguardo, eu não sei porque que ela veio me procurar. Se um dia eu reencontrar e descobrir porque que ela veio, eu vou contar a história aqui pra vocês, mas nunca reencontrei, graças a Deus. Não sei nem se é viva, não sei se mora por aqui, não sei. Mas enfim, essa é a história que eu queria contar. O resumo da história é justamente esse, para vocês tomarem muito, muito cuidado com esse negócio de cliente virar amigo, tá? Deixa o tempo construir essa amizade, sabe? Não tenta colocar ali a carroça na frente dos bois, não, tá bom? Então é isso, gente. A unha ficou dessa forma, esse lilazinho aqui. Lembrando que no meu curso você encontra todas as técnicas que eu uso aqui. Tem no meu curso sobre unhas que tá no link aqui abaixo, tá bom? Então você vai encontrar tudinho, você vai poder fazer o seu curso, vai poder aprender. Duda, não posso adquirir o curso. Apesar de que, assim, não poder adquirir o curso é quase impossível, tá? Eu parcelo ele em 2 vezes para vocês. Ele é pela plataforma da Hotmart, então não é um curso, assim, né, por qualquer plataforma ou de outra forma. É um curso certinho, arrumadinho, direitinho, bem organizado, com preço imperdível, que tá aqui na descrição para vocês. Mas se mesmo assim você não quiser comprar os cursos ou quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho para adquirir o curso, tem vídeo aqui no canal, tem diversos vídeos no canal de esmaltação, onde eu falo somente sobre a esmaltação, porque agora eu trago vídeos mais espontâneos, onde eu falo sobre esmaltação, sobre unhas, e também falo um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, as minhas vivências, né, para vocês que pretendem trabalhar na área, tá bom?
Outra coisa, gente, curta o vídeo e se não for inscrito, se inscreva para que a nossa comunidade cresça e que esses vídeos que eu trago, né, de bate-papo, de passo a passo, cheguem a mais pessoas e ajude mais pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas unhas. Ficou bem parecida com a dos pés. Quem já assistiu o vídeo das unhas dos pés, ficou bem parecido, só que a diferença é que lá tinha uma francesinha. Mas eu amo, gente. Acho que fica lindo esses tonzinhos assim, ó. Fica uma coisa mais linda. Parece até que a minha unha tá maior. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.